Macau, fevereiro de 1725. Um homem encapuzado corre pelo porto e arregaça a barraca do tio do peixe, coitado. Filho da puta! Não sendo despistados, eles continuam. Perseguindo o alvo, eles foram até as docas em cima de uma construção perto dos barcos atrás dos protagonistas. E ali eles falharam quando o parkour foi inventado. O alvo pula do topo da construção em uma viga e depois em um navio ali atracado. Falou, seus otários! Mas quando o prota achava que tinha fugido, quem não pode pular por aí feito um doido, pode jogar uma corda e escalar pra cima do navio. Cercado por eles, o prota usou então sua bereta pra derrubar um dos homens. O outro já estava perto demais pra não ser dividido em dois e acabar a história. Ele defende com a bereta mesmo e saca sua adaga secreta no antebraço. Uma aproximada aqui pra gente pegar a referência. Não. A adaga sumiu toda dentro do bucho do coitado. O protagonista mandou os dois pra conversar diretamente com Deus. O que ele não esperava era que logo depois disso ele ia bugar. Uma mensagem aparece nos avisando que a sincronização ânimos está em progresso. Enquanto acontece a sincronização, o rosto do protagonista muda até que ao completar o rosto volta ao normal. Mas agora, rapaziada, hacks foram instalados. Já começa com ele prevendo os ataques surpresa dos ninjas. E ele continua correndo e não tem saída. Então, mais uma vez, bora pular. Run. Nesse momento nós percebemos que na verdade quem está agora no corpo é um moleque que foi sincronizado. E pra quem pensou que ele ia mergulhar na água, ele foi cair em cima do barquinho e espatifou, foi tudo. E quem pensou agora que ele tinha fugido dos ninjas, errou também. E aqui começa Assassin's Creed. Quem não conhece, comenta aí pra nós e bora conhecer. Uma semana atrás, Noakin fez um teste de ancestralidade e quando chegou os resultados, ele descobriu que ele é metade japonês de bingola pequena, 4% oeste asiático, 26% europeu, 19% americano e só 1% é vagabundo. Ele ficou surpreso em saber o quão pouco ele é vagabundo e também não imaginava que seus pais tinham viajado o mundo. O fato é que ele nem imagina de onde vem essa ancestralidade genética. Junto com os resultados, rapaziada, foi avisado que ele ganhou um sorteio da empresa de testes de ancestralidade com uma viagem com tudo pago para Macau, em Hong Kong. A princípio ele duvidou e achou que era um golpe, porque hoje em dia, até no Japão tem golpistas, mas na realidade não era um golpe, o miserável ganhou mesmo. Não entendi porque que ele quase deu um soco na boca da moça, velho. Ele pediu pra ela dar uma beliscadinha pra ver se não era um sonho. Ela foi lá e deu uma apertadinha, bem de leve. Ele pegou um voo direto para Macau a turismo, passou por vários lugares famosos por lá, com a guia turística particular. Teve até uns marginais escalando um monumento escondido lá. Nossa, filha da mãe dessa daí! O prota estava aproveitando o máximo de sua viagem, com tudo pago, de grátis, custo zero. Na verdade, nada vem de graça nessa vida, rapaziada. Ao entardecer, ele estava dando rolê pelo litoral, pensando se seu pai viveu por aqui no passado, porque esse lugar parece familiar para ele, Macau. Então descobrimos que uma organização localizou, capturou e colocou pra dormir e levou o alvo delicadamente. Noakin foi sequestrado e levado para a empresa de testes de ancestralidade, a mesma empresa que inventou o sistema Animus. Analisando o código genético, é confirmado o parentesco do prota com Edward James Kenway. Assassin's Creed Black Flag, rapaziada. Em realidade virtual, a pessoa é sincronizada com seu antepassado e acessa todas as memórias contidas em seu DNA. Quando a sincronização é concluída, é como se Kim Fuleiragem Noah fosse o próprio Edward James Kenway em Macau, 1725, de fevereiro pra frente. Ih, rapaz. Agora, quem é Edward? Pra quem nunca jogou, 2 meses antes, em 24 de dezembro de 1724, Londres, em um bar daquele que se você aceita o isqueiro explode tudo, os bafos de cachaça tava tudo paquerando, nosso prota estava lá à espera de informações. Uma pessoa misteriosa de repente aparece. Após saber o que queria um do outro, a pessoa que carrega a marca discretamente passa um envelope. Edward diz então que vai embora porque sua filha está esperando por ele em casa. Será que esse malandragem tem filha mesmo, rapaziada, ou é só conversa? Não sei. O fato é, esse envelope enviou Edward em missão para Macau e foi a partir daqui que ele foi sincronizado pelo sistema Animus em Macau no futuro. Eu não sei ao certo se o prota controla seu corpo ou só tem consciência das memórias e consegue lembrar de tudo, como se ele fosse o próprio Edward James vivendo aquele momento. Se liga, rapaziada, o relatório que Edward recebeu era sobre investigação em ruínas antigas perto do mar da China. Informado por um tal de John Jovin, disse que muitas pessoas estão de olho em ruínas em Kremer, na Indochina. Alguns chamam de Cidade Perdida ou Terra dos Ancestrais. A missão de Edward é investigar isso antes que os Cavaleiros Templários descubram sobre ela. O curioso é que um dos nomes é Terra dos Ancestrais e foi a partir desse dia que um dos ancestrais de Edward entrou na mente dele com força.
Ao que parece, o moleque Noakin consegue ver tudo que Edward viu desde o dia que ele entrou na mente dele. Depois de ler a carta, o prota foi atrás de John Young em um outro bar, porque parece que nesse tempo a única coisa boa pra se fazer era ir tomar a birita. Ah, outra coisa boa era ver os outros levar porrada também, né? No bar, Edward pergunta por John Young, ao cara queimada que serve as biritas. Diz o barman que ele não responde nada para britânicos e o aconselha a ir embora. Mas com um pouquinho de lábia, Edward começa a arrancar as informações do tapa-olho. Diz o tapa-olho que nesse porto chegam vários navios das Índias, holandeses, britânicos e recentemente a companhia holandesa está perdendo vários navios por essas águas. E eles acreditam que sejam os britânicos os responsáveis. Então o conselho dele é esconder esse sotaque britânico para não arrumar problemas com os holandeses que são maioria por aqui. No final, o tapa-olho ainda falou quem é o John Young, um ferrado que perde todo o seu dinheiro em apostas. Por isso, quando o prota chegou pedindo pra conversar com ele, a primeira coisa que o cara faz é chorar de medo, dizendo que vai pagar a dívida, ele jura. Ele até jogou uma garrafa em cima do prota e gritou para o bar inteiro ouvir que o prota é um britânico, que é que eles chamam de Jaime. Os holandeses no bar, que mais parecem uns titãs, foram lá tirar satisfações com ele sem nem pensar. Edward não teve nem tempo de tentar se explicar, o jovem John meteu o pé fugindo. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E ficou lá o prota, sem as informações e com 3 titãs querendo a cabeça dele. Os malucos gigantes foram conversar com o prota. A mão ia na testa, ele desvia do cara e dá uma pesada nas costas, jogando ele em cima dos outros. Joga logo umas garrafas na cabeça dos outros folgados e das pessoas ao redor. E com isso ele criou uma briga interna entre os clientes. O safado saiu sem nem precisar correr e nem deixar ninguém sem dente. O cara é esperto e o mais incrível de tudo isso, o jovem John ele estava perto da taberna. E o prota, que não perde uma chance de sair por aí mostrando o seu parkour pra todo lado que é possível. Quando foi perceber o John, o seu perseguidor estava a 5 metros de altura acima dele e pula bem na sua frente. O coitado até caiu no chão, no susto. Ele ficou lá, até o fim falando que ele ia pagar a dívida dele. Mano, o cara deve ser o maior golpista dessa cidade, velho, certeza. E o prota teve que pegar ele pelo pescoço, pra ele ouvir que ele estava atrás das informações da cidade de Kremer. Nesse ponto, o prota queria era dar umas bicudas na cabeça dele. Então, pra priorar a situação do jovem John, ele disse que ele não sabe de nada sobre isso. O que ele espalhou foi algo que ele ouviu de um amigo, o tal de Hendrik. Ele mesmo não sabe sobre nada. Então, qualquer coisa sobre isso, ele não sabe de nada além do que os boatos já dizem. E o John disse que só usou essa história pra conseguir arrumar mais dinheiro pra apostar. O miserável é um miserável. E além disso, é um sortudo, porque por pouco o prota salva ele de levar 3 shurikenzadas na testa. O Edward aproveita pra perguntar mais uma coisa: se ele conhece as 3 pessoas ali, os ninjas exalando hack até pelos olhos. Já era de se esperar que ele ia dizer que não conhece. O que resta agora é partir para a primeira forma de resolver os conflitos. O lado que vencer faz as perguntas. E nisso o jovem mestre, John, fala que ele não conhece nenhum desses caras e não tem nem motivo para alguém ir atrás dele, que é um Zé Ninguém lascadinho da vida. Ué, talvez fosse um cobrador pelo tanto que ele deve? Só sei que o prota, cheatado, consegue defender um shuriken que é direto para apagar o John, então eles querem é silenciar o golpista. Além disso, shurikens, um lugar que só tem piratas, não faz sentido algum. O prota então vai manter o pescoço do John no lugar em troca. Depois o John fala sobre o tal amigo Hendrik, que sabe de coisas. E agora eu tenho certeza, o prota mesmo, o Noakin, consegue observar tudo que o Edward faz, mas não controla o corpo, e na visão dele 3x1 contra ninjas é o fim do Edward, não tem como. Mas o que realmente acontece é uma surra absurda. Ele defende todos os golpes e a cada soco no queixo é um ninja que apaga pra sempre. Um ele chuta um barril, o outro ele desvia das correntes e uma coronhada no queixo e apaga pra sempre também. Agora o Noakin não. O Marquinhos agora sabe que o prota é bolado. E o John jovem também sabe, porque ele viu ele destruir 3 malucos como se não fosse nada. E o prota falando que ele tá ficando enferrujado. Se ele tá enferrujado, imagina eu que corro até o portão da minha casa e fico cansado. Retirando a máscara dos ninjas, o prota se surpreende ao perceber que os caras são carecas. É isso mesmo, rapaziada. Já o Marquinhos, na cabeça dele, se surpreende ao ver que os caras têm um corte de cabelo tradicional japonês, só que ele não tem como falar pro cara. Mas por sorte, o John reconhece o estilo do cabelo dos caras e fala que eles são do Japão, e não é comum encontrar eles por aqui. O que deixa mais estranho essas pessoas estarem atrás de um Zé Ninguém que nem o John jovem tão longe. Quando o prota cai na real e percebe que o motivo deles estarem aqui é que o John espalhou aquela história, então ele percebe que a coisa é séria mesmo. Sem perder tempo, então eles vão até o tal Hendrik, que sabe de coisas. Depois de correr quase toda a cidade, o sedentário quase morreu, mas eles chegaram. Lá
Lá no alto do prédio é o quarto do Hendrik, mas as luzes estão apagadas. O Prota então sobe até o último andar fazendo malabarismo que nem dá pra considerar esse parkour não. O Marquinhos mesmo na cabeça dele diz que ninguém na atualidade consegue fazer algo assim. No quarto ele encontra um cara com ferimento no peito. Colocando ele deitado, pela quantidade de sangue que ele perdeu, ele não tem mais chances de resistir. Quem o atacou diz ele que foi os Cipangos, que é como estão chamados os japoneses nessa época. Tudo que ele precisa saber é das informações. Quem veio aqui ou qualquer outra coisa não importa. Porém nessa hora Hendrik entrega um papel pra ele e se ele disse alguma coisa além disso, o Marquinhos não ouviu. Porque a sincronização começou a falhar, rapaziada. E se liga, o motivo da falha é que a memória genética e os verdadeiros fatos estão mudando pela força de vontade do alvo. É como se o Marquinhos quisesse muito ajudar Hendrik mais do que o próprio Edward quer conseguir as informações dele. E por causa disso, Hendrik começa a falar sobre sua família e suas últimas palavras para o Prota levar para eles. E isso não é o que aconteceu na realidade 300 anos atrás, ao que parece. O Hendrik falou que como ele queria ganhar mais dinheiro para a família e ser um pai melhor. E não dá, né, rapaziada? O Marquinhos pensa com ele mesmo que nem todo o dinheiro do mundo pode preencher o vazio que um pai deixa quando ele fica ausente. É, rapaziada, o pai do Prota foi comprar cigarro igual de vocês aí, ó. Depois de ouvir as lamentações de Hendrik retribuir, o Hendrik mesmo sente que ele pode falar as informações sobre as ruínas pra ele. E nesse ponto, a sincronização Animus normaliza e o Edward volta ao controle. Eu não entendi ao certo se a influência que o Marquinhos tem sobre o passado do Prota realmente aconteceu ou só uma distorção na memória dele. Mas o fato é que o Hendrik consegue dizer que as ruínas são chamadas de Ankiko. Tossida ele fala que os que vieram até aqui antes, atrás dele, aí dá uma tossida. E que tem uma torre, aí ele tosse. E no topo da torre fica virada para o sol, aí ele tosse mais. E lá ele vai encontrar parte, aí tosse e morreu. Que caralho, o cara não terminou uma frase. Ele deixou o enigma incompleto, o miserável. O Edward não entendeu, ele não entendeu o final, não entendeu o começo e nem o que estava entre o final e o começo. Mas ele jura que ele vai levar a carta dele para a família. Quando o coitado parte para outra vida, só agora alguém entra no quarto e vê a espada no peito e o sangue na mão e o inglês no quarto e, mano, não é difícil pensar que o cara que tá ali acabou de matar o conhecido deles. Eles acham que é um ladrão ou algo assim, sacam suas armas e foram vingar o amigo caído. O Prota até tenta dizer que não é o que parece, mas não tem como não ser, então pra não levar chumbo ele corre. Os hacks de desviar de bala a queima-roupa tá em dia. Ele dá um pulão pela janela e destrói outra propriedade alheia. Dá uma pitada aqui pra relaxar, né? O John Job foi sabendo que só podia ser um maluco que pula de tudo quanto é lugar, e era ele mesmo. Quanto o Edward, que o Hendrik já tinha batido as botas quando ele chegou no quarto, e os amigos dele acham que agora ele é o culpado. Foi um exército de malucos atrás do culpado agora. O John, sem entender nada dessa bagaça, pergunta se eles não deveriam conversar com o grupo enfurecido pronto pra exterminar eles. Porém, diz o Prota sabiamente que o melhor plano agora é correr, vazar. Eles metem o pé e o único problema é que o John corre menos que você aí assistindo. O maluco dá um pique de 20 metros e já era, morreu. Pra salvar o cara, ele empurra o John pra um beco no caminho e dá aquela provocada no bando pra chamar a atenção pra ele e dá-lhe. Ele dá até um tchauzinho de adeus e vaza pelos becos. Não tem como esse bando de maluco conseguir seguir o Prota usando seu parkour roubado. Mas agora eu também acredito que o Marquinhos ou a Animus interferiu sim no passado, porque mostrou pro Edward o caminho que ele deveria seguir. Será que foi assim que aconteceu no passado ou só nas memórias do Marquinhos que foi alterado? Não sei. Ele pula mais uma vez e o Prota pula, destrói outra propriedade alheia. Depois do salto, o sistema avisa que ele foi ressincronizado. Ele ficou escondido, cheirosinho dentro da carroça com flores e despistou todo o bando furioso. Até ele chamou os caras de burro, incompetente por não ter percebido ele ali. Mas infelizmente pra ele é sair de um problema pra arranjar outro maior, véi. Dessa vez são ninjas mais zicas ainda, rapaziada. Outro grupo de ninjas, mas dessa vez com o líder deles, foram atrás do Prota. Isso tudo com a empresa que sequestrou o Marquinhos assistindo com a Animus. O questionamento dos cientistas é se aqueles erros que aconteceram antes do Marquinhos não vão afetar as memórias do futuro. Dizem os cientistas que é o contrário, ele é tão compatível que isso gera erros, mas isso é um sinal que ele vai conseguir ir muito fundo nas memórias do DNA, que está fortemente sincronizado com ele. De acordo com os jalecos brancos, quanto mais forte é a sincronização, mais pressão é colocada sobre o alvo, no caso o Marquinhos. Uma das cientistas fala também que não é prioridade, mas é bom fazer
fazer o alvo durar mais tempo com a sincronização para terem mais informações a longo prazo. Porém, a mulher que parece ser a chefe fala que descobrir o que Edward James achou na Indochina é o foco. Se isso vai matar Marquinhos ou fazer ele viver mais tempo, não importa pra ela. E tem mais. A chefe fala pra cientista Shei Shimasu que pro bem das famílias deles ali, é bom o experimento dar certo. E ela vai embora dizendo a frase, que o pai do entendimento nos guie. Rapaziada, voltando para a simulação, o chefe dos ninjas vendo o Edward correndo no porto diz a mesma frase, que o pai do entendimento nos guie. Ali o ninja chefe não sabia quem era Edward, mas se impressionou com ele conseguir vencer os ninjas do clã Shimasu, o mesmo nome do clã da família da cientista. Eu não entendi bem se o que vemos agora é sequência da hora que ele foi encurralado pelos caras, porque antes estava de noite, agora tá de dia e o Prota está no porto e não dentro da cidade. Só sei que o Edward meteu o pé andando pelos barcos e um deles, um cara que não tem nada a ver com aquilo, um dos ninjas decidiu capotar o cara pra apagar testemunhas. Foi seco pra dividir o cara no meio, o Prota foi lá e apagou o cara no lugar. Falei agora que um revólver sem munição também não tem utilidade. Pra garantir aquilo, ele colocou a mão na cabeça e liberou a adaga secreta e ainda pegou o tio antes dele cair na água. Eles foram cercados agora e não tem espaço pro Prota correr de novo, então ele vai sair no braço com os ninjas. Mentira! Na hora ele quase sai voando mesmo, explodido, porque alguém atira com um canhão em cima dos ninjas. Os caras voaram com a explosão e caíram na água já apagado, e o Prota aproveitou pra pular na água com o tiozinho junto e escapar. Depois de uma mergulhada pra longe dos destroços, o tio não sabe nadar. Como assim um cara que trabalha no mar não sabe nadar? O massa, rapaziada, é que quem salvou eles com a bala de canhão foi ninguém menos do que o Zé Ruela do John Young. Foi lá cheio de moral ajudar o cara que ele mal conhece, mas já considera pacas. Pela conversa deles aqui, dá pra entender agora, rapaziada. Vamos assumir que aquela noite o Prota fugiu dos caras, dos ninjas, passou-se um tempo, ele foi encontrado de novo e agora esses dois aqui são amigos. Aquela dívida de salvar a vida dele acabou de ser paga e agora Kits, com um barco novo, eles vão navegar juntos. Nesse momento tranquilão, o Prota quase é acertado por uma flecha. Veio lá da encosta do porto do ninja mascarado. E o Prota não é do tipo que fica lamentando as coisas ou fica bravo, não. Ele foi logo gritar pro cara: Errou, otário! Quem sabe na próxima! O destino deles agora foi o Porto da Marinha, mas a segurança lá está muito forte. O objetivo deles é ir atrás do diário do Hendrik, que foi de F. E lá tem informações que podem ter o que Edward procura. Mas como agora a segurança está muito alta, eles pensam que deve ser melhor esconder o navio até as coisas se acalmarem. O careca que eles salvaram de graça estava ali até agora calado, fala que, ainda meio tímido, que se é pra esconder o navio, ele sabe um lugar, ele pode ajudar. Eles salvaram a vida do cara, nada mais justo que ele ajudar, diz o Prota. E lá vão eles para o destino, circulando a ilha de Macau, atracam numa praia e entram na floresta onde fica a família do tio da trancinha. Esse lugar, ao que parece, é o esconderijo para as pessoas em perigo. Todos aqui são chineses. E o incrível é que o falido John sabe falar chinês e desenrola com o pessoal. E o Prota mesmo fala que é uma surpresa o cara ter talento para algo que não seja ficar bêbado e fazer dívidas. É verdade. Como é que eles não são visita, vão ter que caçar algo para comer e não demora para acharem um cervo. E dá-lhe um balaço na cabeça direto e tá pronta a refeição. Enquanto eles tiram a carne e conversam, é quando o John descobre que a comida que eles vão ter hoje à noite não é essa. O miserável do Prota fez uma armadilha para atrair uma coisa um pouquinho maior. Uma lagartixa aquática gigante foi lá meter a boca na carne e se lascou. O Prota amarrou a boca, patas, tirou a carne dele e foi preparar outra armadilha. John foi felizão agora. Pela primeira vez na vida ele sente que fez a escolha certa. Ele vai se juntar ao lado que vai vencer. Depois de um tempo eles levaram carne para toda a vila. O banquete foi farto, tanto que o tio da trancinha veio agradecer em nome de todos. Eles nunca comeram tanta carne assim como comeram hoje na vida. Ele disse que não é nada demais. Além disso, o Prota fala que quer um favor deles agora. Mas não deu nem tempo de falar o que era. Alguém veio pedir socorro porque a garota que estava doente na vila acabou de piorar. Levaram logo quem lá? O estrangeiro pra ver a garota, já que ninguém deu conta. O marquinho na cabeça do Prota sabia pelos sintomas que ela tinha cólera. Ele sabia disso porque ele é da idade moderna, mas Edward não deveria saber. Então Marquinhos queria contar para ele sobre a doença, mas o sistema dá aquela travada, não é mesmo? O Marquinhos queria fazer isso, interferir nas memórias para salvar a garota, e isso causa erro. Influenciar as memórias cria alterações nas memórias do DNA e levam a memórias futuras erradas. Entenderam, rapaziada? Não. Ele tenta influenciar as ações e isso faz a taxa de sincronização cair. O Marquinhos tentando interferir nas memórias, ele consegue dizer pra eles que é cólera. Mas a cada tentativa dele falar e influenciar mais, a sincronização começa a se colapsar. O risco que ele corre e ele não sabe é que no extremo, o alvo pode morrer no processo. Percebendo que ia dar ruim, a cientista tenta falar pro Marquinhos deitado numa maca que se ele continuar tentando interferir, vai morrer. Mas o moleque não dá ouvidos e insiste, forçando o Edward a dizer que existe um tratamento para salvar
para a filha deles. Quando ele consegue dizer qual é o tratamento, a sincronização vai para casa do Garay e é encerrada por segurança, e o moleque toma um 220 como rebote. Foi praticamente uma parada cardíaca e os cientistas conseguiram estabilizar. A teimosia do moleque deixou eles putos, mas fazer o quê? Para começar, o Marquinhos foi sequestrado e colocado aí à força. Ele não tem que agradar ninguém. E ele não sabe de nada até agora. E ele, entubado, sonha com ele encontrando a mãe em casa e pergunta: cadê o papai? E foi nesse dia, rapaziada, que o pai foi comprar cigarro. Isso pra gente ver como marca. Desde criança, o moleque jurou que não ia ser como o pai dele. Ou seja, nunca vai fazer filho. Mano, é só não fazer filho e ser vídeo pra sempre, que você nunca vai correr o risco de abandonar um filho. É só seguir a cal. E um tempo depois ele acorda sem saber onde está. Tentando andar, os efeitos colaterais batem forte. O que ele lembra é de estar em uma espécie de realidade virtual, onde ele era um pirata chamado Edward James Kenway. Aí ele se pergunta de novo: onde é que ele tá? Onde é que eu tô? Nessa hora, a cientista foi até o quarto do moleque dialogar. Ela conta que aqui não é um hotel, mas as coisas podem ficar mais confortáveis se o Marquinhos decidir cooperar. Fala aí, rapaziada, comenta aí, macetava? Eu pergunto isso porque ela conversa ali de saia, colocando o pé nele. Ela explica o que ele passou antes não era um jogo, e sim a Animus, uma simulação das memórias do DNA de um ancestral dele. E ele mal consegue entender por causa da posição da cientista ali. Então ela fecha as pernas e agora sim o cérebro dele começa a funcionar. O ancestral dele era um pirata do século XVIII e um membro da Irmandade dos Assassinos, o Credo dos Assassinos, os Assassin's Creed. Ela contar essas coisas fazem as memórias que ele viveu agora voltarem aos poucos, dando uma sobrecarregadinha de leves no cérebro do prota. E ele mesmo lembrando, tendo visto, não acredita. Mas a mulher continua: o grande objetivo deles é descobrir nas memórias de Edward o paradeiro do pedaço do Éden. Ela contou tudo e diz que a intenção deles não é machucar o Marquinhos, mas ele é obrigado a obedecer porque essas pessoas estão aqui para arregaçar ele caso ele não coopere. Basicamente, a democracia é verdadeira. Rapaziada, nessa situação, o prota não quer ajudar, mas lembrando do passado dele, o pai dele é um gringo e na escola ele tinha uma aparência diferente. E eu não reparei nada não, mas beleza. Aí o bullying veio forte só porque ele era mais bonito que os outros por ser meio gringo. E pelo menos o prota não era de apanhar calado não. Se é pra apanhar, que seja batendo também. Sabendo disso, se estão ameaçando o moleque, ele vai tentar achar um jeito de revidar ou fugir. Só que a cientista logo fala que daqui em diante não é pra ele ser teimoso e tentar mudar as ações na simulação. Ela explica que tudo que ele vê é passado, já aconteceu. Tudo é só uma simulação do passado. Ela fala que se a menina tiver que morrer, vai morrer. Aí o prota fica brabo, então ele fala que se ele tiver que bater nela, ele vai bater. Caralho, o maluco é brabo. Os guardas tiram ele do pescoço dela e esse moleque é zica, rapaziada. Ele ali todo imobilizado fala que se ele tem algo que eles querem, então eles devem fazer um acordo com ele. E agora ficou provado que esses dois são parentes mesmo. O moleque bolado do caralho. Quando ele ia falar o acordo, os guardas metem na cabeça dele, não deixa ele falar. Toma! Aos olhos dela, isso que aconteceu agora é como se o Marquinhos fosse uma pessoa completamente diferente de antes. Será que o DNA despertou no moleque, rapaziada? Será que as habilidades do antepassado vai vir na mente dele? Será, rapaziada? Por curiosidade, ela fala pra deixarem ele falar. O que ele ia propor? Qual seria o tal acordo? Ele fala de 4 que vai fazer qualquer coisa que ela quiser. Lá ele? Ele fala que vai obedecer, voltar pro anime, pra Animus, sem precisar ser forçado. O que ele quer em troca é saber qual é o problema da família dele. Ele diz que sem dúvidas, Edward é um parente dele e com certeza é muito parecido com seu pai que abandonou sua mãe e filho. Então ele quer voltar lá pra descobrir qual é o problema da família, pra aprender como não ser como Edward e ser como seu pai. Nessa cena toda chamou a atenção da Sei Shimasu as palavras descobrir o problema da família. Eu acho que ela também tem probleminhas, rapaziada. Mas ela fala que isso nem parece um acordo. Ela diz que pode obrigar ele a voltar para Animus quando ela quiser. Mas aí, rapaziada, o moleque é zica. Ele diz pra ela tentar. Vamos ver quantas vezes eles podem fazer isso até que ele morra e percam a chance deles. E também fala que o acordo não era só isso, não. O Noakim Marquinhos diz que primeiro, ele toma as decisões que ele quiser lá dentro. Segundo, diga tudo o que ele quiser saber. E terceiro, quando ele conseguir as informações que eles precisam, ele vai poder ir embora em segurança pra casa. Pensa ali a garota que até parecia que o moleque estava no controle, mas não é esse o caso. Mas ela também pensa que vai concordar com tudo, porque assim vai ser mais fácil ela conseguir as informações e os objetivos que ela quer. O guardinha já ia mandar o prota calar a boca na paulada, mas a mulher concorda e nessa parceria eles vão respeitar o acordo, diz ela. E ela até jura pela honra da família Shimasu. Bora ver esse acordo. Ele ia voltando pra máquina quando ela foi lá dar um conselho pra ele. A Sei Shimasu diz que ela não vai interferir no acordo, mas ele não deveria se deixar levar pela Animus. Se ele se envolver demais, as memórias dos ancestrais e as deles podem se misturar demais. E isso vai deixar ele louco. Basicamente, vai destruir a sanidade do moleque. Você inspira que ela tava lá falando pro moleque tomar cuidado e o prota meteu uma cantada do nada. Ela deu até uma coradinha.
Sei não, rapaziada. O Prota chama ela de senhorita e pede pra ela ajudar ele ao máximo lá dentro e entra na Animus. Será que agora é Marquinhos Shimazu, rapaziada? Voltando pra dentro da simulação, Edward e Marquinhos Shimazu conta pros moradores que ela tem cólera e que as outras pessoas da vila também devem estar contaminados. E o tratamento é dar soro, que é sal e açúcar misturado. O problema é que nessa época, sal e açúcar eram especiarias valiosas. Tinha que ser rico pra conseguir muito dessas coisas. Não vai ser simples. Enquanto eles pensavam em como conseguir, o Prota pergunta pro João como ele sabia e por que de tantos idiomas assim, alemão, inglês, português e até chinês. Ele pergunta também se foi pra ele dar mais golpes em mais idiomas. Aí ele irritado diz que não é isso, não é só isso, ele diz que é pra pegar a mulher. O que mais impressiona hoje em dia é um cara culto que fala várias línguas, então ele estudou as línguas pra isso. Do nada, um papo que não é nada a ver com sal e açúcar, os caras debatendo de como fazer pra pegar a mulher. Talvez tenha utilidade, porque quando decidem ir atrás das especiarias em Macau, o lugar onde podem conseguir é na loja da Madame Li, uma mulher que fez fortuna dominando o comércio de sal e açúcar em Macau, e agora ela monopoliza todo o comércio de especiarias por lá. Nessa missão de voltar à cidade, o Prota vai ir sozinho, rapaziada. Ele mete uns parkour pra não perder o costume e à noite ele rouba um cavalo de alguém desprevenido, cavalga até chegar à cidade e se infiltra na multidão. Passando pela Maria, ele lembra que a missão era conseguir o diário de Hendrik, porém as coisas mais urgentes apareceram e muito provavelmente já roubaram esse diário, então não seria nem útil ele tentar ir na marinha. Mas à noite ele encontra o armazém da Madame Li no porto. Com segurança nas portas, nas janelas não tinha. Ele meteu uns parkour e logo estava lá dentro. Não demorou muito para ele encontrar o sal e o açúcar. Agora o problema é como ele vai carregar tudo isso. Ele nem precisou pensar muito, porque os funcionários dela entraram no armazém para transportar algumas coisas. Escondido, o Prota escuta uma conversa dos caras sobre o marinheiro holandês que morreu recentemente. A Madame Li paga uma fortuna para comprar os registros de navegações dele. Ou seja, rapaziada, o Prota foi em busca de ouro e encontrou o Bitcoin. Não foi nem ouro. E agora que ele sabe aonde procurar o diário de Hendrik, mas por enquanto, conseguir levar o sal e açúcar é a prioridade. Inesperadamente, alguém jogou óleo com fogo dentro do galpão dos caras, que pegou fogo em tudo. Era quase como se fosse parte do plano de alguém isso daí. Ele só aproveitou o caos para pegar o furto dele e vazar. Do lado de fora, os funcionários se juntaram na porta para saber o que estava acontecendo e pensar o que fazer. Aí então eles percebem um maluco desconhecido no meio deles, carregando uns produtos. A 1,50 aí, parça? Foi tão inesperado que os caras não entenderam nada. Perguntaram até se ele era um funcionário novo ou algo assim. Mano, era possível do Prota engambelar os caras e sair dali de boa. Só que do nada, uma shuriken bem no coco do coitado que faleceu sem nem saber que faleceu. Os ninjas do Garai foram lá e tacaram fogo e capotaram todos os trabalhadores honestos por nada. E é por isso que eu digo que ninja na realidade não vale nada. Esses daí vieram de cavalo e falando chinês o Prota percebe, não japonês como os outros que ele enfrentou antes. Talvez não sejam os mesmos ninjas, mas o objetivo deles também é capotar o Prota, então nesse caso a violência é a única opção. Os caras vieram com espadas e já estavam muito próximos, então o Edward deu um passinho pra trás e pronto pra usar a bereta, mas um dos caras lá atrás ia fazer a mesma coisa, então ele usou um dos hacks, desvia da bala igual o carioca e mete um headshot no cara com bereta. Depois ficou simples, colocou a mão na cara de um e a lâmina no pulso trabalhou, catou a katana chinesa no chão e guardou na testa do outro. O último dos caras mais atrás percebeu que o destino dele era a morte e mesmo assim não fugiu. Quando o Prota levantou a espada, eles atiraram e erraram logicamente. Desviando de tudo, o que estava mais perto, em cima do cavalo, foi visitar Deus também. O último de verdade agora decidiu fugir e o coitado do cavalo teve que pagar o preço, levou na polpa pro cara parar. Depois que ele caiu, o Prota pisou na kunai pra desarmar ele e foi fazer perguntas ao ninja. Porém, tudo que o ninja disse foi assassino maldito. E gritar glória a Shimazu e meter o próprio pescoço na adaga pra não falar. E agora ficaram mais dúvidas ainda, como os ninjas sabem sobre o credo dos assassinos. Tudo que o Prota sabe até o momento sobre o credo ou irmandade dos assassinos é o que a Sei Shimazu disse pra ele no quarto. Que eles são uma organização secreta que enfrenta os templários por séculos, deixaram só violência sem sentido para trás na história, em nome de uma tal liberdade. Ela também diz que Edward James Kenway também era um membro do credo dos assassinos. O clã Shimazu trabalhou com os templários por gerações e por isso uma família próspera hoje, enquanto atualmente o credo dos assassinos decaíram para uma simples gangue de criminosos. Rapaziada, pro Prota Marquinhos fica óbvio que tudo que ela disse é pra fazer parecer que os templários eram os bonzinhos e o credo dos assassinos os vilões. Mas se isso é verdade ou não, o Prota decidiu descobrir por conta própria, dentro da Animus. Então bora ver, rapaziada, qual é desse Assassin's Creed? Quem são esses vilões aí? E mano, o que é o pedaço do Éden? Por enquanto, rapaziada, bora levar o sal e o açúcar pra vila. E deixa o like no vídeo e os comentários do que vocês acharam sobre a obra. E os viciadinhos no jogo da série apareçam. Se tiver mais de 15k de like,
likes, aí a continuação no próximo vídeo, rapaziada. Vocês que sabem. Um forte abraço, falou! Será que tem continuação?